Olá pessoal, meu nome é Janilene Souza, sou graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Esta aula que vamos trabalhar é uma peça prática para a disciplina de Didática do Ensino Superior como requisito obrigatório para a obtenção de nota. O tema da nossa aula é o gênero reportagem. Inicialmente vamos trabalhar os objetivos deste estudo, que são: eu vou destacar aqui os objetivos geral e os objetivos específicos. O objetivo geral visa compreender o processo de construção de uma reportagem. Quanto aos objetivos específicos, visa compreender os conceitos e usos do gênero reportagem, identificar os elementos constitutivos de uma reportagem, destacar as características de uma reportagem e investigar e refletir sobre a importância da reportagem no âmbito da produção de notícia. Quanto à metodologia utilizada nesse estudo, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa virtual, a aula expositiva dialogada. Com relação aos recursos utilizados, nós utilizamos recursos multimídia, com data show, retroprojetor e laboratório de TV. Pessoal, com relação à justificativa deste estudo, nós destacamos motivações profissional e motivações pessoal. Com relação à motivação profissional, eu destaquei que a escolha desse tema se deu em razão da importância do gênero reportagem no âmbito da produção jornalística. Com relação às motivações pessoais, ela permite uma apuração e abordagem dos fatos investigados de forma aprofundada. O gênero reportagem, além de possuir um caráter informativo, permite a emissão de opinião. Desta forma, o texto vai além de um simples relato de fatos, pois, neste formato, é possível problematizar e suscitar reflexões sobre as informações apuradas, bem como se posicionar ante os fatos investigados. Nesse sentido, há a possibilidade de engajamento social e, por conseguinte, o exercício da cidadania em relação aos envolvidos na matéria. Com isso, a reportagem, além de informar, pode cumprir uma função social. Então, nós elencamos aqui a disposição da nossa aula, que nós vamos trabalhar o conceito de gênero, o conceito de reportagem, vamos destacar as características do gênero reportagem e a forma como está estruturada a reportagem. Com relação ao conceito de gênero textual, nós destacamos que é um estilo ou modo como se escreve o texto. Os textos, eles podem ser verbais e não verbais. Aqui nós elencamos os vários tipos de gêneros jornalísticos que são utilizados para a produção de notícias. São eles: narrativo, descritivo, literário, dissertativo e injuntivo. O gênero injuntivo não é utilizado no gênero reportagem, porque essa modalidade ela é utilizada mais em manuais de produtos e receitas de bolos, não sendo condizente com o gênero reportagem. Com relação ao gênero jornalístico ainda, ele está dividido em informativo, interpretativo, opinativo e o gênero entretenimento, que não entra na categoria de reportagem. Numa reportagem, é possível mesclar os seguintes tipos de textos: o texto notícia, a entrevista e artigo de opinião. Aí a gente se pergunta, quais as características de uma reportagem? E o que é necessário para produzirmos uma reportagem de qualidade? Aqui eu elenquei diversificação de fontes, detalhamento dos fatos, caráter informativo, relação entre causas e consequências, tempo atemporal, desdobramento de uma notícia factual, direito do contraditório e um texto não linear. Então, essas são as características presentes numa reportagem. Como construir uma reportagem? É necessário eleger temas interessantes e que os assuntos tenham uma ligação com o social. Não se prender à ordem cronológica dos fatos, possui um caráter investigativo,
o início do texto deve prender a atenção do leitor, por isso se inicia pelo clímax da matéria. A reportagem também permite apontar os diferentes pontos de vista e enfoques. Também permite apresentar a relação entre causas e efeitos em relação ao fato noticiado. Além disso, escrever pela ordem de importância dos fatos, diferentemente da notícia factual, que ela começa pelo lead. A reportagem ela possui um caráter mais aprofundado, não estando sujeita a uma ordem cronológica dos fatos. Você pode eleger o assunto de maior importância para começar a falar sobre o seu assunto. Dando seguimento às características da reportagem, eu destaquei aqui, que é necessário utilizar uma linguagem coesa e coerente, exposição clara dos fatos, linguagem objetiva, texto escrito em terceira pessoa, veracidade dos fatos. É muito importante a checagem dos fatos. No gênero reportagem, como há um maior tempo para apuração dos fatos investigados e uma maior diversificação das fontes, esse fator ele é de fundamental importância. Diante disso, nós vamos verificar a estrutura de uma reportagem. Aqui foi eleita a pirâmide invertida, que começa pelo tema ou cabeça da matéria, seguido do clímax, em seguida o lead. Se o repórter desejar, pode usar um sublead, depois o desenvolvimento ou corpo da matéria e, por fim, a conclusão. Nesse formato, os fatos são organizados de forma decrescente, ou seja, de assuntos mais importantes para os menos importantes. Nessa modalidade, a reportagem é elaborada a partir do clímax da matéria, de modo a causar um impacto no leitor, prendendo a sua atenção. Então, eu vou só reforçar o que foi dito no slide anterior, o que seria o título ou cabeça da matéria. Corresponde à síntese dos fatos investigados, através dele se anuncia o fato noticioso. O clímax destaca-se pelo ápice da matéria, ou seja, a crista da onda, é onde o assunto mais importante é destacado no texto. O lead, neste parágrafo, deve-se responder às perguntas: o que, quem, quando, onde, porquê e como. No desenvolvimento ou corpo da matéria, deve-se detalhar os fatos apurados, ou seja, um desenrolar da narrativa, onde as ideias estejam cuidadosamente organizadas. Seguir uma sequência lógica e coesa, de forma clara e objetiva. Aqui os fatos são pormenorizados, contemplando a fala de distintas fontes envolvidas na matéria. A reportagem tem um caráter atemporal. Essa característica é muito importante porque, diferentemente da notícia factual, onde é efêmera a durabilidade da notícia, a reportagem tem um caráter mais longo, por isso é considerado atemporal. Por fim, a conclusão do texto, onde há um desfecho e onde são apresentadas as teses da matéria. No lead, vamos só reforçar que é necessário responder as perguntas: o que, quem, onde, quando, como e porquê. O lead deve ser uma extensão do título da reportagem. Deve-se estabelecer uma relação de causa e efeito em relação ao fato investigado. A linguagem deve ser direta, clara e objetiva, devendo-se empregar invariavelmente em terceira pessoa. O verbo em terceira pessoa. Pessoal, com relação às considerações finais desta aula, nós destacamos que a produção de uma reportagem demanda um processo de apuração maior que a notícia factual. Ela permite um aprofundamento dos fatos investigados. Ela se origina, geralmente, de uma notícia de interesse público e social, que teve repercussão na mídia devido à sua relevância, cujo assunto não fora esgotado, possibilitando contemplar
e explorar os desdobramentos dessa notícia factual. Daí elegê-la como um tema de uma reportagem, onde os temas abordados geralmente possuem um caráter atemporal, isto é, uma validade maior de duração, de interesse, do seu público leitor. A matéria vai além de um simples relato de fatos. Geralmente, os assuntos estão vinculados à realidade presente ou a fatos históricos. No que se refere à avaliação, nós sugerimos uma avaliação contínua e somática, resolução de exercícios referente à aula, participação, interação dos alunos durante a aula, produção de uma reportagem com tema livre e prova escrita. Então, essa aqui foi a atividade proposta, como parte da avaliação, como um instrumento avaliatório. Primeiro, foi exigido conceitue reportagem, segundo o seu entendimento, destaque 3 características do gênero reportagem, elenque quais os tipos de texto que podem integrar uma reportagem, quais os tipos de narrativa que integram o gênero reportagem, elabore uma reportagem destacando os elementos constitutivos desse gênero, de acordo com a exposição da aula. Se você gostou, dê um like e comente. Até a próxima aula. Muito obrigada!